curvas mais avantajadas da barriga de tanquinho. É possível identificar desde a pré-história os diversos padrões de beleza, tanto em homens quanto em mulheres. Oi, meus nutridos, tudo bom com vocês? Primeiramente, se inscrevam no canal, já deixa seu like, que o like é muito importante pra mim. Clica nesse joinha aí, pelo amor de Deus. E também me siga lá no Instagram. Ative o sininho para você sempre receber conteúdos novos que eu tô postando toda semana aqui. Hoje o vídeo tá, ó, chuchu. Bora? Ao contrário do que muitos pensam, o tempo não é a única variável dessa mudança. As questões culturais também são fatores consideráveis. Algo que se enquadra nos conceitos de beleza no Brasil pode não valer em outros países. Em outras palavras, os padrões de beleza estão em constante processo de mudança, não sendo representado por um modelo universal e sofrendo influências de variáveis sociais, culturais e até mesmo biológicas. Durante a pré-história, o corpo era considerado a arma de sobrevivência dos indivíduos, tanto para a caça quanto para a fuga dos predadores. Mesmo assim, os padrões de beleza já tinham notoriedade quando o homem começou a viver em grupos. Enquanto isso, a obesidade representava o ideal estético perfeito para as mulheres. A obesidade era associada à fertilidade e à disponibilidade de recursos. Durante a Idade Média, a única época que não houve o domínio de algum padrão de beleza, graças à forte influência da igreja, os hábitos de higiene, pregava-se que os cuidados com o corpo era algo profano, imoral e indecente, já que contradiziam as leis divinas. Acreditava-se que a beleza era uma consequência da sua obediência, devoção, pureza, castidade, assim como a Virgem Maria. Para o sexo masculino, essa questão estava ligada ao poder, tanto que a maior referência para os homens era o rei. No período renascentista, os valores humanos retornaram, assim como a adoção de padrões de beleza da antiguidade. As pinturas se tornaram mais sedutoras, com os corpos à mostra. Nos quadros, as mulheres exibiam os cabelos longos e formas avantajadas, enquanto os homens se apresentavam em um corpo sem pelos e com músculos. Os ideais greco-romanos também voltam a imperar nessa época. A obesidade representava status, riqueza, ostentação, o que só estava disponível para um seleto grupo da nobreza. Acredite você ou não, mas durante o século XIV e durante o período renascentista, existia um modelo de padrão que se baseava no tamanho da testa. Quanto mais aparente ela fosse, mais bonita seria considerada a pessoa pela sociedade da época. E aí hoje vocês ficam me falando da testa da Thaís, lá do BBB. Alguns historiadores afirmam que muitas mulheres arrancavam os cabelos ou aplicavam uma solução química no couro cabeludo e largar a mão de ser besta para obter uma testa maior. O que hoje parece ser um problema, para a maioria das pessoas no século XV, era um elemento de charme e beleza. Ter uns quilos a mais era tudo que eles queriam. As gordinhas, principalmente, eram consideradas belas, justamente pelos quilinhos a mais que possuíam. As magras eram vistas como pessoas sem saúde, sem graça. Com o passar do tempo, a sociedade passou a valorizar corpos magros. Mulheres usavam espartilhos e corpetes para ajustar a cintura e garantir uma aparência mais bonita. O problema é que esses recursos provocavam desmaios frequentes nas mulheres devido à falta de oxigênio e até mesmo fraturas de costelas. No século XVII, a apreciação deu lugar a corpos mais delicados
e as cinturas mais afuniladas, que surgiram após muito esforço com o uso de espartilhos. Se hoje a pele dourada é vista como um sinal de beleza e charme, no século XVII talvez fosse visualizado como uma marca negativa para as mulheres que desejassem atingir um modelo de beleza ideal. Isso porque nessa época a pele branca era considerada como principais sinais de beleza. Alguns historiadores apontam que as mulheres chegavam a perder sangue para atingir uma cor mais pálida, logo mais branca. No século XIX, corpos avantajados voltaram a ser valorizados, especialmente entre a classe burguesa. Somente no século XX, a partir das mudanças culturais, as mulheres conseguiram conquistar mais independência, sendo uma importante vitória para a classe. Os espartilhos foram extintos e os sutiãs passaram a ser usados. A famosa marca Coco Chanel investiu na produção em primeira mão de saias na altura do joelho, além da confecção de roupas mais leves, soltas, sem a exigência de marcação na cintura. Nessa época, o modelo de homem ideal era modulado por esportistas e celebridades. A característica marcante é que a inteligência passa a ser sinônimo de riqueza. Os homens ricos são referenciados pelo seu poder e pela sua liderança. Do século XX em diante, nós temos o tipo de padrão de beleza que hoje encontramos nas ruas e principalmente nas passarelas. Pele bronzeada, cabelo liso, corpo magro, músculos torneados, seios fartos e bumbum empinado. Vale ressaltar que um movimento social chamado plus size vem ganhando força na sociedade e no mundo da moda. Tem como principal bandeira a luta contra o modelo ideal de beleza que é pregado atualmente e fortalecido pelos produtos da mídia, novelas, filmes, publicidades. Além disso, outros movimentos têm ganhado fôlego, diminuindo assim o conceito ideal de beleza do século XXI. Como os que buscam reconhecer a beleza em todo tipo de cabelo: liso, crespo, preto, vermelho, loiro, branco. Nos últimos 50 anos, após a popularização de concursos de beleza, os ideais tornaram uma grande diversidade. Inúmeros biotipos inspiravam o imaginário. E entre eles encontrava-se o de grandes artistas influenciadores da época. Especialmente nos anos 1940 e 1950, os astros de Hollywood como Marilyn Monroe foram uma das principais referências para instituir padrão de beleza, quadris largos e seios fartos. Depois, a modelo, atriz e cantora britânica Twiggy se tornou uma inspiração com seu corpo magro, esquelético e com ausência de curvas. O ritmo marcante da época era rock and roll e o artista influente era Elvis Presley, que chamava atenção pelo seu rosto liso e pelo seu topete brilhante, moda que foi adotada pelos homens naqueles tempos. Os anos 70 foram marcados pela liberação sexual e pela igualdade de direito entre os gêneros. Em decorrência disso, os ideais de beleza masculino passaram por grandes transformações, tanto em relação ao corpo quanto ao modo de se vestir e de se comportar socialmente. Houve uma ampliação dos mais diversos estilos, que iam desde os cabelos mais soltos e naturais até o estilo punk. Nos anos 80, a era fitness começou a imperar. Os músculos volumosos e definidos eram o principal objetivo para os milhares de fisiculturistas existentes. E isso aconteceu por causa de ginástica em casa, possível depois da democratização do videocassete. Nos anos 90, surgiu Kate Moss,
que veio com o intuito de redefinir a ideia de sex appeal, a partir da valorização da sua beleza andrógena, aquela que possui traços marcantes de ambos os gêneros, feminino e masculino. E isso se tornou muito marcante na época, especialmente para a protagonização de grandes campanhas de grifes, já que uma pessoa consegue reproduzir as peças para homens quanto para mulheres. As características altas, magras, curvilíneas, sem exageros, foram referenciadas por grandes modelos da época. Nesse momento, a beleza deixa de ser associada à saúde para se tornar padrão social. Surgiu o aumento significativo de distúrbios alimentares, como a bulimia e a anorexia. Também houve a consolidação do corpo perfeito no Brasil, que sofreu influência principalmente dos bailarinos e de carnaval. A preocupação com os corpos sarados, dietas e cirurgias plásticas se tornaram foco. Hoje pode-se dizer, como vimos, que os padrões de beleza são diferentes do que foram praticados nos séculos anteriores. As pessoas, no geral, são influenciadas por estilos que são produzidos na mídia, que contam com grande potencial de divulgação, que antes era restrito a um pequeno grupo social com gosto ou estilo de beleza, agora ganha uma repercussão mundial. As redes sociais têm influenciado o padrão de beleza das pessoas, impondo regimes, muitas vezes embalados por filtros de edição, que vocês não acreditam que são de verdade. E a depender da forma como são absorvidos, pode afetar o psicológico de alguém. A beleza passou por diversos contornos ao longo da história da sociedade, mas hoje enfrenta uma situação um tanto desafiadora. A beleza em tempos de redes sociais. Ainda que a beleza não tenha uma definição clara, uma vez que ela se molda a depender dos valores culturais de um local, é fato que podemos compreendê-la. E a beleza na prática também pode ser traduzida como uma sensação de prazer, e quando a beleza deixa de ser real para se tornar produto que é gerado a partir de filtros de edição, cursos que podem ser encontrados em diversas redes sociais, podemos compreender os filtros como ferramentas que potencializam o desejo de beleza de muitas pessoas. Elas fazem uso do filtro de edição para ajustar medidas do corpo, colocar cores que fazem com que as fotos fiquem mais bonitas. É uma prática que vem se fortalecendo nas redes sociais, tanto que alguns especialistas criticam esse tipo de beleza, que é apoiado por essas mídias. Redes sociais contribuem para uma beleza exagerada do corpo. E isso pode ser um problema, uma vez que é capaz de criar uma ilusão em torno do que é perfeito. De acordo com as mídias, as pessoas utilizam os filtros de edição das redes sociais como instrumentos cirúrgicos, que são capazes de melhorar falhas no corpo e no rosto. Mas isso pode causar uma anomalia social, problema que pode ser traduzido como uma busca ideal pelo corpo e rosto perfeito. Em algumas mulheres, pode até mesmo desenvolver a depressão, considerando que elas se alimentam muitas vezes discurso de beleza que é potencializado a partir das redes sociais. Elas acreditam que tal pessoa tem a perfeição que é apresentada na foto, na rede social. Isso as fazem mal, porque supõe que nunca alcançará tal padrão de beleza ou estilo. Como você pode notar, os padrões de belezas que remetem ao ideal de felicidade são consagrados por grandes influenciadores, como os estilistas e os demais membros da indústria da moda. Não se trata de reconhecer que um modelo é mais bonito ou perfeito que o outro, mas sim que cada um, a seu tempo, correspondeu às expectativas da sociedade da época.
vídeo de hoje. Espero que eu tenha levado conhecimento para vocês e informação. E um beijo, até a próxima.